Tá aparecendo os slides, meninas? Sim. Sim. Vou começar, tá? Que hoje é sexta-feira, hoje é dia de sextar, em casa, né? Casa desse corona. Vamos lá. Pessoal, nós vamos dar umas pinceladas, primeiramente, sobre os agentes administrativos, tá? Quem são esses agentes que são tão essenciais para o funcionamento da nossa administração pública, assim dizendo. Então, vocês escutam, eu acho muito, aquela pessoa é agente público, aquela pessoa ali é agente público, tá? Mas, tipo, as pessoas englobam, mas não sabem dividir a qual classificação de agente público aquele cicrano, beltrano, fulano está enquadrado, tá certo? Então, em linhas gerais, agentes públicos, pessoal, são todas as pessoas físicas, ou seja, não pode ser nenhuma pessoa jurídica, ninguém tem CNPJ, pode não, tá? Que é já ser pessoa jurídica, mas a pessoa física, ou seja, será aquela pessoa como cidadão, aquela pessoa que possui um CPF, tá? Aquela pessoa naturalizada, ou seja, que era estrangeiro e naturalizou-se no Brasil. Então, incumbidas, ou seja, elas vão fazer esse serviço, né, de forma definitiva, ou seja, até enquanto for exonerada por alguma justa causa, ou quando falecer, quando pedir uma exoneração, como eu acabei de falar, né, e também transitoriamente, ou seja, por tempo determinado. Aquela questão assim, é cargo de comissão, pode ser hoje nem amanhã, né? A pessoa escuta muito isso em troca de política, em troca de cargos políticos. Por exemplo, fulaninho ganhou, então cicrano vai sair, porque ele era funcionário público, tá? Então, isso é aquela questão de transitório, não é uma definidade total. Por isso que vão se dividir em agentes públicos que agem de forma definitiva ou que agem de forma transitoriamente, tá certo? Mas sempre no exercício de alguma função para a administração pública. Por isso, são agentes administrativos. Como eu falei, os agentes públicos eles são divididos em classes, tá? E o primeiro é agentes políticos. Quando a pessoa lembra esse nome políticos, a pessoa lembra, eita, é bem presidente, vereador, prefeito, tal. Mas não é só isso não, tá certo? Nós vamos ver agora que são os dirigentes governamentais. Mas, por exemplo, pode ser um juiz, pode ser um promotor, porque são aquelas pessoas que vão orientar, criar diretrizes, tá? Com regulamentos e supervisionar todos os governos, ok? Mas, assim, os exemplos, presidente da República, governador do estado, um promotor, um juiz, entre outros. Então, conforme a doutrina, agentes políticos são os componentes, ou seja, são os membros do primeiro escalão do governo, investidos nos cargos ou funções por nomeação ou eleição. São nomeados pelos governantes ou são eleitos pelo povo. Não são os servidores públicos. Não estão sujeitos ao regime jurídico único instituído pela Constituição Federal. Exercem funções governamentais, como eu acabei de falar, de orientar, criar diretrizes, supervisionar. Elaboram normas legais, né, questão de diretrizes, conduzem os negócios públicos, tá, toda questão pública, eles vão conduzir, decidem e atuam com independência, ou seja, eles têm uma liberdade maior, mesmo que vá seguir a lei, mas eles podem atuar da maneira correta que acharem, só que seguindo a lei. Nos assuntos de sua competência, estão a salvo de responsabilidade civil por eventuais erros de atuação, tá? Só assim, aconteceu algum erro de atuação, então, eles não atuaram da maneira devida. Eles não são responsáveis civilmente por isso. Só vão ser responsáveis civilmente se eles tiverem agido com culpa grosseira, má fé, já teve aquela vontade mesmo, né? Ou abuso de poder. Lembrando que tem o desvio de poder e o abuso de poder, que nós vamos ver ainda nessa aula. Mas o desvio de poder, você desvia da finalidade. E o abuso de poder, você tem aquele excesso, você excede o seu poder, tá? A sua competência.
E exemplos, né, novamente, são os chefes de executivo e seus auxiliares, presidente, ministros, membros legislativos, senadores, deputados, vereadores, membros do Poder Judiciário, magistrados em geral, membros do Ministério Público, procuradores da República, da Justiça, promotores públicos, membros dos tribunais de conta, representante diplomático, entre tantas outras, pessoal, que atuem com independência funcional na função, no desempenho de suas atribuições perante a administração pública, né, judiciais ou quase judiciais. Então, isso aí são os agentes políticos, tá, pessoal? Os dirigentes governamentais, dizem assim. Os agentes honoríficos. Honorífico já vem assim, como se fosse uma honra, né? Alguma honraria que recebe. Mas, vamos lá. Agentes honoríficos, pessoal, são aqueles que não são profissionais contratados, tá? Pela administração pública. Eles não têm um vínculo de contrato, um vínculo oneroso, ou seja, de questão de dinheiro. Eles apenas vão trabalhar para colaborar por um momento, ou seja, transitoriamente, com o Estado, com a administração pública, para exercer algumas funções que, tipo, não tem vínculo profissional, quando é remunerado, é baixíssima a remuneração, tá? E alguns exemplos que nós temos são os mesários, por exemplo, os mesários, os jurados no tribunal do júri, tá? Os membros do Conselho Tutelar, se bem que membro do Conselho Tutelar aqui parece que ganha um salário mínimo, né? Tem cidade que não recebe nada, mas hoje em dia a maioria, tipo Solânia, você, um conselheiro tutelar, recebe 3 mil reais. Diga aí, né? Então, esses aí são agentes honoríficos. E conforme a doutrina diz, eles são aqueles cidadãos convocados, tá? Designados ou nomeados para prestar por um certo período de tempo, ou seja, transitoriamente, serviços públicos relevantes ao Estado, como jurado, mesário eleitoral, comissário de menores, presidente de comissão de estudo, ou julgamento, não são funcionários públicos, embora exerçam função pública temporária, e nesse tempo estão sujeitos à hierarquia e disciplina do órgão a que estão servindo, podendo receber um prolabore. Por exemplo, o mesário recebeu nessa última eleição R$ 40 o dia, né? Nada, praticamente, porque as pessoas, tipo, os políticos recebem muito, né? Mas ser mesário tem alguns benefícios. Então, às vezes, a pessoa vai lá, se inscreve porque tem benefícios. Por exemplo, você quer um benefício, questão de para universidade, aí conta, questão de até para mestrado, você vai contando, tá? Como títulos, isso tudo. Então, tem muita gente que serve com prazer. Eu sempre trabalho na justiça eleitoral, nas eleições, e, tipo, é uma coisa desgastante no dia, mas é bom, é legal. Então, assim, tem gente que gosta, eu vou mesmo por conta dos benefícios que pode me trazer, tá? Mas tem gente que vai à força, eu não aguento, isso aqui eu não vejo a hora de tirar meu nome. Só que outros vão por amor mesmo. Então, agentes delegados, pessoal. Já esses agentes delegados, eles são aqueles particulares, ou seja, pessoas físicas, civis, né? Que têm uma responsabilidade de exercer uma atividade certa já, sabe? Por exemplo, uma obra que foi delegada pelo Estado, né? Que vai fiscalizar a atuação dessa pessoa, desse agente delegado, que, embora colaborem com o poder público, nunca vão ser considerados servidores, tá? Eles estão ali apenas como um concessionário e permissionário de obra, ok? Então, assim, eles vão ser subsidiários do serviço público. Eles vão ter a questão de delegação do Estado, o Estado vai passar aquilo para ele, mas vai ser fiscalizado pelo Estado. Por exemplo, o caso dos leiloeiros, né? Eles vão realizar leilões de bens públicos, mas apesar de colaborar com o poder público, eles não são considerados servidores públicos, pois não vão atuar em nome do Estado, tá? Eles estão atuando ali em questão apenas da parte do leilão, tá fazendo a parte terceirizada, assim dizendo. Então, assim, conforme a doutrina, agentes delegados são os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, serventuários de ofício, cartórios não estatizados,
leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos e outras pessoas que recebem uma delegação para a prática de alguma atividade estatal ou de interesse coletivo. Vão ser responsáveis por danos que nessa condição causem a terceiros, tá? Então, são responsabilizados. São particulares que recebem essa incumbência, esse dever. Então, assim, agentes administrativos, pessoal, eles têm, né, uma atuação pública, profissional e remunerada. Eles vão estar sempre sujeitos a uma hierarquia da administração pública, sempre ocupando cargos públicos, tá? No qual podem ser servidores públicos, aquele que vai seguir um regime estatutário, ou aqueles do que vão ser regidos pelo regime seletista, tá? Do direito do trabalho, aqueles empregados públicos, ou os temporários. Então, assim, são sempre aqueles que vão ter uma atuação pública profissional e remunerada. Então, que conforme a doutrina aqui do slide diz, agentes administrativos são todos que se vinculam, que fazem parte, né, ao Estado, ou às suas entidades autárquicas e fundacionais, e fundações públicas, tá, pessoal? Mediante relação profissional. São sujeitos à hierarquia e ao regime jurídico único da entidade a que servem, tá? Se é o regime seletista ou o regime estatutário. São investidos a título de emprego, com remuneração pecuniária, ou seja, eles recebem o valor, por nomeação e, excepcionalmente, por contrato de trabalho ou credenciamento. Os encargos, ou seja, as funções, são de natureza profissional sempre. São servidores públicos, suas atribuições públicas são de chefia, planejamento, assessoramento ou execução. No âmbito, né, na parte de suas habilitações profissionais, postos a serviço da administração pública. Então, esses são os agentes administrativos, tá? Aquelas pessoas vinculadas ao Estado, mas que têm uma relação profissional entre o Estado e a pessoa. Os agentes administrativos vão ser responsabilizados pelas lesões que causam a administração ou ao terceiros, no exercício de suas funções, visto que os atos desses profissionais exigem perícia e perfeição de ofício, tá? Tem aquela questão, como eu já falei, da hierarquia. São sujeitos à hierarquia, tá? Da administração pública. São servidores públicos concursados, servidores públicos com cargos efetivos, exercentes de cargos em comissão, ou aqueles em função de confiança e nomeação sem concurso. São os serviços temporários contratados por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Por exemplo, você vai lá e você consegue um emprego na prefeitura. É bem assim, né? A pessoa fala um emprego. Um cargo, e eles vão lá e colocar, vou contratar você como servidor temporário contratado por tempo determinado, mas para atender tal necessidade que não precisa de licitação, não precisa de concurso público. Ok? Aí vão lá e colocam isso. Aí só os servidores da administração direta, tá? Lembrando, e das autarquias e das fundações públicas estão enquadrados no regime jurídico único, de que trata a Constituição Federal. Ok, pessoal? Então, isso aí é aquela questão do regime estatutário. Então, assim, pessoal, essa questão é dos agentes administrativos. Além daqueles que nós já falamos, honoríficos, os delegados, que eu coloquei novamente aqui, eu estou vendo, perdão, dos agentes políticos, nós vamos ter também os agentes credenciados, que nada mais são que pessoas que representam o Estado em alguma circunstância, em alguma situação, tá? Um exemplo muito citado é quando um artista que representando, por exemplo, o seu país, o Brasil, deixa eu ver quem entrou. Então, assim, um artista, Ivete Sangalo, quando ela vai e sai do país e recebe um prêmio, né? Tal, melhor representante do Brasil e tal, uma honraria, tal, é muito bom você representar o Brasil e não sei o quê. Então, isso aí são os agentes credenciados, porque eles estão representando o Estado em alguma circunstância. Também temos, assim, questão de ciência, né? Um pesquisador que participa de um seminário internacional representando o Brasil. Na questão do coronavírus, teve inúmeros brasileiros que receberam honrarias
porque fizeram parte lá da questão da vacina, de encontrar moléculas e tudo mais. Então, esses são os agentes credenciados, tá certo, pessoal? Questão de agentes administrativos. Características. Temos duas primordiais. Primeiro, a estabilidade que consegue, tá? O servidor habilitado em concurso público, ou seja, quando passa por meio de concurso público, e é empossado em cargo de provimento efetivo, vai adquirir uma estabilidade no serviço público quando completar 2 anos de efetivo exercício, tá? Só que em alguns casos são 3 anos, mas, conforme a lei, são 2, ok? Então, isso aí vai variar de lugar, 2 e 3 anos, e depende se o cargo é federal, estadual, municipal. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, que vai ser julgada, ou seja, quando não tiver mais como entrar em recurso, ou de processo administrativo disciplinar, ou seja, um PAD, no qual vai ser assegurada a ampla defesa, o contraditório e tudo mais, pessoal. Então, essa questão é da estabilidade, ok? Vamos passar agora para vacância, ou seja, quando a pessoa deixa o cargo vago. Então, assim, são algumas situações que a pessoa não faz parte mais daquele cargo, o cargo estará vago. Ou seja, exoneração, demissão e promoção. Ou seja, a pessoa é exonerada, tá? A pessoa pede demissão, quando é questão do seletista, por exemplo. Quando faça uma promoção, tipo, para um cargo superior, então, esse aí é um tipo, exoneração, demissão e promoção. Segundo prazo, perdão, pessoal. Segunda hipótese, readaptação, quando acontece alguma situação física com a pessoa e ela vem e tem que ser readaptada em outro cargo, por exemplo. A aposentadoria, né, quando a pessoa já tem cumprido todo o tempo e posse em outro cargo inacumulável, por exemplo, uma pessoa tem 2 empregos de professor, aí passa um terceiro, ele não pode. Mas aí, se ele pegar e passar, for lá para o terceiro, então ele vai ter que escolher um desses para ele pedir exoneração, tá? Porque aí não pode, é inacumulável, pessoal. E em caso de falecimento, ou seja, o servidor, ele acaba morrendo. Temos também garantia de remuneração e isonomia de vencimentos, pessoal. Ou seja, ninguém é para trabalhar de graça. Fora os agentes honoríficos, né, que são aqueles desprezados, como eu acabei de falar, que eles não são contratados pela administração pública, não têm um vínculo profissional, mas acaba trabalhando para a administração pública, né? Então, vamos lá. Vencimento, que é aquela retribuição pecuniária, ou seja, a retribuição em dinheiro pelo exercício de cargo público, com um valor fixado na lei, tá? Temos a remuneração, que é o vencimento do cargo efetivo, quando uma pessoa é efetiva, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Ou seja, um professor pega e é efetivo e ele consegue terminar uma pós-graduação. Aí ele vai ter uma vantagem, uma progressão. Depois ele faz um mestrado, aí tem outra progressão, tá? O valor é mínimo, pessoal, mas para a justiça, para a lei, existe essa questão dessa progressão, tá? Como eles dizem, é uma vantagem pecuniária. Temos também o servidor investido em cargo em comissão ou órgão, quer dizer, em encargo de comissão de órgão ou entidade diversa da sua lotação, receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Então, assim, vai ser de acordo com o que ele está investido, certo? Ele está investido em uma situação, ele é agente administrativo e está lotado, vamos dizer assim, está lotado na Secretaria de Administração. Ele é técnico administrativo. Aí ele passa para a Secretaria de Educação e faz uns serviços a mais, horas extras e tudo mais. Então, ele vai ter o quê? Aquele valor que ele receberia como técnico administrativo, por conta do que ele passou, né, no concurso para isso, e uma gratificação do que ele faz a mais na Secretaria de Educação, por exemplo, ok? Isonomia de vencimentos. É assegurada, pessoal,
a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Por exemplo, eu e Claudiana somos professoras. Nós passamos no mesmo concurso público de areia, trabalhamos na mesma função, tudo mais, tudo igual, praticamente, né? Tem aquela isonomia. Só que ela recebe mais do que eu. Então, isso aí não é justo. Não está sendo assegurada a isonomia de vencimentos, ok? Então, assim, vai ter o vencimento, só que quando eu pego e passo a ter uma questão, eu tenho um pós-graduação, Claudiana não tem. Então, eu vou ter o quê? Uma remuneração acrescida das vantagens. E o dela, o vencimento, vai continuar o mesmo que o meu, mas a remuneração é diferente, ok? Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo, não pode ninguém trabalhar com menos de um salário mínimo. Nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você não pode, ninguém pode receber um valor maior do que os ministros recebem, do que os membros, os deputados, posso dizer, senadores recebem, tá certo? Se tem aquele cargo, então os outros são abaixo. Ninguém vai poder receber, vamos dizer assim, antigamente era 36 mil reais que o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, recebia. Aí eu não poderia ser uma professora e receber 37 mil. Não, isso aí eu não poderia, tá? Não pode ser acima dos valores, dos vencimentos desse pessoal aqui, ok? Algumas vantagens também que a pessoa recebe: indenizações em alguma situação que foi necessitada, gratificações e adicionais. Tá? Um adicional, por exemplo, de insalubridade, adicional de periculosidade, gratificação de tempo de serviço, professor, gratificação pós-giz, né? Hoje em dia é Bolsa Saber, gratificação da Bolsa Saber, se você colocar tudo em dia, no tempo correto, então você ganha uma bolsa. As licenças, né? Os momentos que você pode se afastar, acobertada por lei. Motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política, prêmio por assiduidade, para capacitação, né, se reciclar, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista, tá? Quando você for alguma questão assim do sindicato, você for membro da questão tipo chefe do sindicato, diretor do sindicato, dos professores, vamos dizer assim. Então, você pode ter essa licença. A aposentadoria, pessoal. Vamos lá. Por invalidez permanente, tá? Quando você não tem como voltar de jeito nenhum, sendo que os proventos integrais, ou seja, os valores, quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, que está lá na lei, e proporcionais de demais casos. Compulsoriamente, quando a pessoa tem 70 anos de idade, não, eu não quero me aposentar, não, enquanto eu estiver aqui, não é assim. Você não quer se aposentar, mas você tem 70 anos de idade, então você é aposentado compulsoriamente. No meu tempo de universidade, tinha um professor, gente, que ele era arcaico. Ele ensinava ética, mas ele não ensinava ética, não, pessoal. Ele abria o livro, só fazia, pega a apostila tal, vão ler aí, aí pronto. Aí, no final, sorteava uma Bíblia. O bom era isso, né? Que ganhava uma Bíblia. Mas, tipo, ele falava que só iria se aposentar quando o Estado botasse para fora. Ou seja, ele falava que era questão da aposentadoria compulsória. Quando você também, voluntariamente, né? Aqui eu coloquei algumas questões, 35, 30 anos, só que houve uma mudança, pessoal. Eu peguei aqui dos meus arquivos, só que aqui precisa atualizar. Então, questão previdenciária, que houve uma mudança. Mulheres de 62 anos, homem 67, por exemplo, algumas situações. Mulher professora tem que ter um período correto, o homem também, sabe? Então, assim, houve uma mudança total.
Então, questão previdenciária, na aula de direito previdenciário, se vocês estiverem na grade, vocês vão ver. Caso contrário, qualquer dúvida, pode perguntar para mim no WhatsApp, tá certo? Vamos lá responder essas duas questõezinhas, pessoal, sobre agentes públicos. 1 e 2. Carol, eu acho que está correta. A 1, Sim, responda a 2 aí, para a gente ver tudo de uma vez só. Por favor. a 2 A 2 eu li, eu compreendi a primeira, né? Que lê as afirmativas. A primeira afirmativa, na minha visão, eu também acho que seja verdadeira. Agora, a segunda, eu ainda estou na dúvida. Vamos ver aqui juntas, certo? Vamos lá, pessoal. Número 1. Os agentes políticos caracterizam-se mais que por um mandato, pela transitoriedade de suas funções, como é o caso dos ministros de Estado. Ou seja, pessoal, eles são aqueles, né, dirigentes governamentais, que podem ser questão também de chefe de executivo, ministro do Estado. Então, essa questão, quando diz os agentes políticos caracterizam-se mais que por um mandato, pela transitoriedade de suas funções, como é o caso do ministro de Estado, está correta. Por quê? Os agentes políticos não é só questão de mandato, né? Mas também pela transitoriedade de suas funções, porque é por um período de tempo, tá? Então, é o caso dos ministros de Estado. Então, isso aí está corretíssimo. Número 2. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Quando eu digo que toda ausência sem justificativa de um servidor público do local de trabalho, ele faz com que o serviço público fique desmoralizado, isso aí eu estou afirmando, e isso aí está correta, certo, pessoal? Por quê? Você vai, Salviane trabalha vamos dizer assim, na Secretaria de Agricultura. Aí ela é secretária de Agricultura, ela diz assim, vou nada, vou hoje não. Só fica postando foto na praia. E as pessoas indo atrás dela, né, lá na secretaria, ela não tá não. Ela não tá não, mas vem nas redes sociais que ela está luxando, que ela está na praia, tomando banho de mar. Então, isso aí causa uma desmoralização do serviço público, tá? Porque as pessoas vão ver o quê? Com maus olhos. O serviço público não serve não, porque o funcionário nunca está aqui. Então, isso aí, né, está correto. Quando eu digo o servidor público deve procurar ouvir o usuário dos serviços a fim de compreender suas necessidades, isso aí também está correto, pessoal. Por quê? Tem a questão de ouvidoria. Ultimamente, a ouvidoria está muito presente em todos os setores. Por quê? É necessário que o servidor público procure saber quais são as dificuldades do usuário, o que é que o usuário está precisando, para saber efetuar o trabalho de maneira correta. Então, a número 2, a letra aí, como as duas estão corretas, a letra certa é a letra A, viu, pessoal? Então, primeira questão está certa, e segunda questão, a letra A está correta. Compreenderam? Ou alguma dúvida? Sim, eu compreendi. Não, nem. Pronto, qualquer coisa é só falar. Então, assim, pessoal, nós demos umas pinceladas em agentes públicos, né, agentes administrativos, e agora nós vamos passar para atos administrativos, pessoal. Questão de que é envolvida com contratos.
Então, assim, a questão de atos, fatos, tá? O ato jurídico. Então, vamos lá. Ato jurídico, que pode ser também caracterizado, né, também compreendido como fato jurídico, ou seja, um evento material ou uma conduta humana ordenada, ou seja, que foi pensada, que foi conforme a lei, ou voluntária, né, ou até involuntariamente, que vai interferir na ordem jurídica. Então, assim, o ato jurídico, pessoal, no entanto, é um comportamento humano voluntário e pré-ordenado, ou seja, quando a pessoa tem um intuito, a pessoa sabe como realizar, apto a desencadear fatos jurídicos decorrentes de sua aplicação, ou seja, fatos que a justiça saiba que isso aí aconteceu um nexo causal, que está correto, tá? Quando acontece um ato jurídico que a pessoa nunca nem viu, não tem nem condição de aquilo existir, então não é um ato jurídico. Então, assim, pessoal, o ato jurídico, ela vai ser uma declaração, uma pronúncia sobre algo, né, sobre certa coisa, ou sobre uma situação, dizendo como ela deverá ser. Então, esse é o ato jurídico, tá? É de como eu posso dizer assim, a teoria, é uma pronúncia. Ah, isso deve ser dessa forma. Já o fato jurídico vai ser algo involuntário, que não criado com um objetivo específico. Enquanto o ato jurídico diz como deve ser feito, com uma objetividade específica, já no fato jurídico, ele não é criado com objetivo específico, ok? O ato administrativo vai ser uma declaração do Estado no exercício de suas prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas, complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento, e sujeitos a controle da lei por um órgão jurisdicional, ou seja, por um órgão da lei. Então, assim, pessoal, vão existir 3 pontos fundamentais para caracterizar um ato administrativo. Primeiro, é necessário que a vontade venha, ou seja, emane de um agente da administração pública, ou de alguém que tem umas prerrogativas, né, tem algumas, vamos dizer assim, benesses, tem um certo poder da administração pública. Seu conteúdo tem que propiciar a produção dos efeitos jurídicos, tá? Com um fim público, ou seja, essa pronúncia, ela tem que fazer com que os efeitos jurídicos tenham um fim público, tá? Uma finalidade coletiva. E também toda a categoria, pessoal, de atos vão ter que ser regida principalmente e basicamente pelo direito público, ok? Porque ato jurídico é a questão da administração pública, ok? Tudo vai envolver administração pública. Então, assim, o primeiro ponto é que os atos administrativos vão ser praticados por um agente da administração pública, ou por aqueles dotados, como eu falei, das prerrogativas, sendo que os atos administrativos podem ser praticados por particulares que tenham recebido do Estado por alguma delegação, como eu falei, aqueles agentes que são delegados, né? Por exemplo, um leiloeiro, um executor de obras, ok? Então, assim, a questão da delegação, no poder de executá-los. Na questão também, pessoal, que o ato administrativo ele só vai ocorrer quando a administração pública ou os particulares estejam atuando com o fim de atender uma finalidade pública. Então, é necessário que as pessoas estejam investidas as prerrogativas do regime jurídico administrativo para poder executar, ou seja, para haver uma verticalidade, uma hierarquia entre a administração pública, né, e o administrado. Porque assim, o ato administrativo, pessoal, ele vai ocorrer no exercício das funções públicas, sempre batendo nessa tecla, tá? É sempre para a administração pública e no exercício das funções públicas. Então, assim, sempre predominando o direito público. Vamos ver aqui alguns atos e fatos, a diferença entre atos e fatos administrativos. Como eu falei, os atos, né, eles vão ser aquelas questão de atos administrativos, por exemplo, pronúncias. Já os fatos, eles vão ter aquela questão de sentido de atividade material, na questão de visar um efeito,
né, de ordem prática, é aquela questão que é um acontecimento sem a vontade humana, ou seja, é involuntário, mas já o ato, ela tem que ter uma manifestação, ou seja, se é ato, é manifestação da vontade humana, tá? Então, atos administrativos vão ser declarações humanas, unilaterais, que vão ser expedidas pela administração pública. Ou seja, já o fato é o contrário. O fato, ele não tem nenhuma interferência da vontade humana. É aquela questão que, tipo, aconteceu involuntariamente. Não era como deveria ser, ok? Então, assim, os atos são anuláveis quando aquilo ali, a lei perdeu vigor, ou a lei tornou-se inválida, aquele ato que foi criado era ilícito, ilegal. Já revogáveis vão ser os atos quando você olhando a questão de conveniência e oportunidade. Esse ato jurídico foi realizado para questão do silêncio até 7 horas da noite no tempo de pandemia. Então, quando passar o tempo de pandemia, não vai ser mais viável. Então, esse ato administrativo pode ser revogável. Já os fatos administrativos não são nem anuláveis nem revogáveis. Os atos, eles possuem presunção de legitimidade, ou seja, como são legais, como são lícitos. Já os fatos administrativos, não. E existe uma vontade na execução dos atos administrativos, sendo que nos fatos não tem uma vontade para isso acontecer, tá certo, pessoal? Como lembrando, aquela questão de o fato administrativo, ele tem um sentido de atividade material, tá? No exercício da função administrativa, que vão ter os efeitos de ordem prática, mas, tipo, que foi involuntário. Não queria que acontecesse aquilo, né? É aquela questão de, vamos dizer assim, uma apreensão de mercadorias, por exemplo. Isso aí não foi voluntário, né? Foi involuntário, ninguém queria que acontecesse isso. A questão de uma dispersão de manifestantes, por exemplo, tá? Então, assim, muitas vezes o fato administrativo, ele vai ser a consequência de um ato administrativo, ou seja, ele vai ser a operação material do ato administrativo, enquanto o ato vai ser a coisa bonita, a teoria, o fato vai ser a consequência, tá? Então, assim, após o Estado manifestar a sua vontade, vai ter que executar, né? Tem que o dever de executar. Então, a demolição de um prédio, por exemplo, ele vai ser um fato administrativo, porque diz o quê? Lá no ato diz para você conservar, para você pagar o IPTU. Só que você não acontecer isso, você não conservar, você não fizer de maneira correta aquele prédio, aí vem lá a administração pública e faz o quê? Não, vou ter que demolir uma atividade material. Não era isso que queria, mas vai ter que acontecer, porque você agiu contra o ato administrativo. Estão entendendo, pessoal? Então, assim, quando o chefe do executivo, ele edita um decreto, que é um ato administrativo, né, conforme a lei, com vontade e tudo mais, ele manda a desapropriar um bem particular. Então, essa questão da desapropriação vai ser o quê? Um fato administrativo. Vai ser a prática material, pessoal. Então, assim, o fato administrativo vai ser a operação material do ato administrativo. Mas também temos fatos administrativos que não decorrem de um ato administrativo, tá certo, pessoal? Nem sempre acontece, mas tem. Aquela questão que são as exceções. Por exemplo, numa conduta administrativa, quando questão assim das ações de administração que não são formalizadas em um ato administrativo, ou seja, quando um departamento, vamos dizer assim, um departamento da agricultura, ela é mudada, né, de local, ela transfere-se para outro local. Então, isso aí não é por si só um ato administrativo, não teve alguma pronúncia para que houve uma mudança. Eles se mudaram porque eles quiseram. Então, isso aí foi uma representação material da administração. A administração pública disse, aqui não é legal, não. Vamos lá e troca. Então, isso foi um fato administrativo. Foi uma atividade material. As pessoas pegaram e mudaram o setor
para outro local. Então, isso aí é um fato administrativo, mas que não teve um ato anterior para isso, tá? Ele não precedeu de um ato anterior, de um ato de administração. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Então, assim, pessoal, nós vimos as diferenças e nós vamos ver a diferença entre atos administrativos e atos da administração, tá? O ato da administração, pessoal, ele não produz, efeito jurídico no direito administrativo. Enquanto o ato administrativo tem que ser conforme o direito público, né, que é tudo corretamente, conforme a lei, o ato da administração, ele não vai produzir efeitos para o direito administrativo, não. Ou seja, primeiro, os atos regidos pelo direito privado, por exemplo, a locação de um imóvel do Estado, ele não é um ato administrativo. Uma pessoa vem e loca um imóvel do Estado, um imóvel que pertence à prefeitura. Isso daí não vai ser um ato administrativo, não, tá? Vai ser um ato da administração, ou seja, não vai produzir nada de efeito no direito administrativo. Os chamados atos materiais, dar aulas, pavimentar ruas, eles não são atos jurídicos e, portanto, não são atos administrativos, tá? Questão 3. Os denominados atos políticos e os atos de governo. Um indulto, por exemplo, um perdão, né? A iniciativa de lei pelo executivo, sanção ou veto presidencial. Eles também são atos de administração que não se confundem com atos da administrativo, tá certo, pessoal? Então, assim, eles vão ser controlados pelo Poder Judiciário, mas não vão ser vinculados no direito administrativo. Eles não vão produzir efeitos jurídicos no direito administrativo, mas sim em outro direito, por exemplo, direito privado. Direito privado que vai ter direito civil, direito empresarial, tá? Entre outros. Então, assim, o direito, né, o ato administrativo, perdão, ele possui alguns elementos que nós vamos ver agora. E esses elementos, pessoal, eu digo que tem um nomezinho, um macetezinho para decorar. Mas, assim, alguns decoram, alguns outros decoram, né? Que envolve sujeito, objeto, motivo, forma e finalidade. Ou seja, sujob, mofof. Sujob, mofof. Então, isso aí, você decorando, você vai saber que são os elementos do ato administrativo, que nós vamos ver agora. Então, existem atos que não são praticados pela administração, mas que também podem ser considerados atos administrativos. Por exemplo, aqueles que vêm do poder legislativo, né, aqueles dos nossos governantes, e também do governantes, quando eu digo assim, questão de deputados, senadores, vereadores, tá, pessoal? E também quando vem do poder judiciário, no exercício de suas funções administrativas. E uma acepção, ou seja, uma opinião mais restrita, mas é estrita, quando diga que quando você vê estrita, sem o R, é questão, tipo, é uma questão mais singular, tá? É mais uma questão que não é ampla para o direito, vai ser uma questão mais abrangente. Então, assim, em uma acepção mais estrita, portanto, podemos caracterizar o ato administrativo, novamente, como eu falei anteriormente, declaração unilateral do Estado, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante comandos concretos complementares da lei, né, a lei determina, então vai fazer, expedidos com o intuito de lhes dar cumprimento e sujeita a controle de legitimidade pelos órgãos jurisdicionais, os órgãos jurídicos, em alusão, ou seja, em respeito e em conformidade ao princípio da jurisdição una, tá? Então, assim, os atos administrativos, eles vão ter também perfeito, válido e eficaz, ok? Então, assim, o ato administrativo perfeito vai ser aquele que esgotar todas as fases necessárias para a sua produção, é a situação do ato cujo processo está concluído. Então, assim, ato administrativo perfeito vai ser quando tudo já está concluído. Todas as fases necessárias já foram passadas, né? Já foram esgotadas. Ou seja, ele já foi concluído. Só que não pode existir nenhum vício formal, ou seja, vício que a pessoa verifica de logo. Ah, isso aí está errado. Não, não pode, tem que ser perfeito. Ato administrativo válido.
aquele que é expedido em conformidade com as exigências do sistema normativo, ou seja, aquele que é expedido de forma como a lei determina, adequado aos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica. E o ato administrativo eficaz vai ser o ato disponível para a produção de seus efeitos próprios, ou seja, é o desencadear de seus efeitos que não se encontram atrelados a quaisquer efeitos anteriores ou posteriores. Ele vai ser disponível para a produção de seus efeitos próprios, ou seja, vai ser único, tá? Ele não vai se encontrar atrelado a nenhum efeito, nem anterior, nem posterior. E aqui, do macetezinho, Sujob Mofof, são os requisitos, tá? Do ato administrativo. Aqui são 6, pessoal, porque eu não coloquei questão da vontade, mas a vontade, ela vai ser uma questão que vai estar também, ok? Mas que em algumas situações, ela é tácita, ela não é taxativa. Todo mundo sabe que a vontade está lá. Não. Então, assim, sujeito, né, é aquele que vai praticar o ato, é aquele que tem que ter capacidade e competência para praticar o ato. Ele vai primeiro, vai verificar nas normas de direito civil, se está tudo ok com ele. Já a competência no nosso direito administrativo, por exemplo, que vem da Constituição, ele não vão definir somente o plexo de competências, mas como vão impor, vão obrigar aos seus titulares o dever de exercê-las em prol do interesse público. Então, o sujeito vai ser o autor do fato, quem detém o poder de emiti-lo, tá certo? De exercê-lo. Forma, pessoal. A forma é o revestimento, a forma de exteriorização do fato, do ato administrativo, tá? De como vai ser criado, de como vai ser pronunciado, ok? Então, essa questão é a questão da forma. Deixa eu ver aqui, lembrar. Sim, a forma, pessoal, ela vai incluir todas as formalidades que devem ser observadas durante todo o processo de formação da vontade da administração pública, tá certo? E assim, e todos os requisitos que devem ser feitos. O objeto, pessoal, ele é aquilo que o ato estabelece. O que é que o ato vai estabelecer? Vai estabelecer X, que a administração pública quer isso. A administração pública define isso. Então, isso aí vai ser objeto, tá? É aquilo que o ato estabelece. Já temos também a questão do motivo, pessoal, que é um elemento que pode ser definido como uma causa imediata, tá? Do ato administrativo. É aquela situação de fato e de direito que vai determinar a prática desse ato, ok? Ou seja, vai imaginar, é uma situação objetiva e não subjetiva, que externaliza o ato, perdão. Ou seja, ele vai verificar a situação de fato, ou seja, o que é que pode ocorrer, e a questão de direito, onde é que vai se enquadrar na questão da lei. Então, assim, houve essa situação objetiva, então vai se enquadrar em tal norma, ok? E temos também a questão da finalidade, no qual o bem jurídico ao qual o ato deve atender. Ou seja, para que foi criada esse ato? Qual é a finalidade desse ato? Então, vai verificar se esse ato, ele, tipo, foi criado para defender os animais de rua, tá? Os animais de rua não ficassem sem abrigo. Então, isso aí vai ser o bem jurídico, a questão dos animais de rua, em qual o ato deve atender, tá certo? E desses todos, tem a vontade, né, que vai englobar isso aí, que é também objetiva, não subjetiva, que é a disposição em produzir o ato, ou seja, se é um ato administrativo, ele vai ser voluntário, ok? Já um fato administrativo, ele é involuntário, pessoal. Vamos lá. Elementos do ato administrativo. Como eu falei aqui, né, desses requisitos, mas também a questão dos elementos. Conteúdo. É o que o ato expõe ou decide, o que vai enunciar, ele vai certificar algo, opinar ou modificar na ordem jurídica. É o próprio ato, na sua essência. A forma
é como vai ser executada, né? Com o modo pelo qual o ato aparece e revela a sua existência. Ela pode ser determinada, uma condição da existência do ato ou não, tá certo? Então, isso aí são os elementos, como eu acabei de falar, mas que tem esses dois focos, conteúdo e forma. O que é que esse ato quer, né? O que é que ele vai decidir e a forma que vai ser revelada a sua existência. Pressupostos, né? Novamente, que faz parte dos requisitos, mas que diz o quê? Não pode haver ato administrativo sem que ele seja reportado ao, ou seja, para existir um ato administrativo, tem que ter a questão do sujeito, do objeto, do motivo, da forma e da finalidade, ok? Principalmente motivo e finalidade. Então, assim, pressuposto de validade, sujeito, capacidade da pessoa jurídica de praticar o ato, o vício nesse pressuposto vai acarretar a invalidade do ato. Temos a questão do motivo, né, que é o pressuposto, ou seja, o princípio do fato, de fato que autoriza a execução do ato. Ele vai ser previsto ou não na lei, esse motivo. Os requisitos procedimentais são os atos que devem proceder ao ato administrativo final. O ato de nomeação de um funcionário, por exemplo, ele vem antes, acontece várias séries de atos que vão compor um concurso público. Ou seja, para nomear um funcionário, primeiro começa com um projeto de lei na Câmara para que haja um concurso público. Depois de aprovado, aí passa para o prefeito sancionar. O prefeito sancionou, lá vai para a questão de comissão, né? Qual vai ser a banca, daí edital e tudo mais, até chegar à questão da nomeação, né? E da posse. O ato de adjudicação de uma concorrência, ou seja, uma licitação, só vai ocorrer após a classificação na licitação, por exemplo. Então, isso aí tudo são os requisitos, tá? Finalidade, como eu acabei de falar, mas que vai ser o bem jurídico, qual deve ser objetivado pelo ato, né? Qual é o fim a ser buscado com o ato. A questão da causa, também englobada com o motivo, que é a relação de adequação entre os pressupostos de ato e seu objeto. A sua falta vai invalidar o ato administrativo. Se o agente se baseia em motivos que, tipo, não tem nenhum nexo, ele vai se encontrar viciado, ou seja, não vai ser lícito. E a formalização, novamente, que é uma condição específica pela qual o ato deve ser externalizado, como ele deve ser feito, né? Geralmente a formalização é escrita, mas em alguns pode se dar por via oral ou por gestos. Atributos dos atos administrativos, pessoal. Presunção de legitimidade, ou seja, são verdadeiros, o que acontece nos atos, e conforme o direito até que seja provado o contrário. Ou seja, tem uma fé pública até que seja provado o contrário. Imperatividade, ou seja, eu concordar ou não, ou seja, eu não concordo com esse ato administrativo, não quero saber, você tem que obedecer e pronto. Exigibilidade, ou seja, o Estado, ele pode exigir de terceiros que eles cumpram, mesmo que não aceitem, mas eles têm que cumprir, né, já que foi imposto, então ele tem que cumprir. Executoriedade, capacidade segundo o qual o Estado pode compelir o administrado o cumprimento das obrigações impostas pelo ato. Ou seja, além de exigir, ele vai fazer com que seja executado, ok? Então, classificação dos atos administrativos, quanto à estrutura do ato, vai ser concreto e abstrato, por exemplo, concreto, quando for único e específico, caso, por exemplo, desapropriação de uma determinada área rural, aquilo ali é a situação única e é específica. Já a questão de atos abstratos, que são reiteradas em infinitas aplicações, como um regulamento da instituição pública, por exemplo. Quanto aos destinatários do ato individual, para qual vai um sujeito determinado, e atos gerais, quando vão para uma categoria de sujeitos. Por exemplo, ato individual, quando você nomeia um funcionário para determinado cargo. E atos gerais é quando você faz um edital do concurso público que visa várias pessoas, várias categorias de sujeitos. Outro, quanto ao grau de liberdade da administração, atos discricionários, né, aqueles atos no qual vai verificar a conveniência e a oportunidade, a razoabilidade também, junto com a proporcionalidade, e os atos vinculados, no qual não tem margem nenhuma para verificar se aquilo é conveniente ou não.
Ou seja, ele não tem margem discricionária para a administração decidir. É aquilo conforme está na lei e pronto. Um ato de aposentadoria por tempo de serviço. A pessoa chega com a prova, então você tem que aposentar e pronto. Quanto aos efeitos, os atos constitutivos, né, que vão, quando ser criados uma situação jurídica, como, por exemplo, autorização para explorar uma jazida mineral, uns atos declaratórios, quando afirmam a pré-existência de uma situação de fato ou de direito, tá? Então, declarou, afirmou isso daí. Quando a formação do ato unilateral, quando é formado pela declaração jurídica de uma só parte, ou bilaterais, quando há acordo de vontade entre partes, ok? Quanto à posição jurídica da administração, questão do atos de império e os atos de gestão, nos atos de império praticados no gozo da prerrogativa de autoridade, ou seja, a autoridade vai lá e interdita um estabelecimento. E no gestão, que é praticado sem o uso de poderes comandantes, né? Se alguém comande, por exemplo, relativos à gestão de determinado serviço público, tá? Então, assim, esses aí são as classificações pinceladas para vocês terem noção. Então, assim, vamos entrar agora em contratos administrativos. Essa questão vem lá do direito francês, no qual eles tratam da teoria do contrato administrativo, que é baseada em decisões de Conselho de Estado, no qual adquirem poderes e sujeições pertencentes ao tipo de contrato, no qual o interesse público, tem supremacia, a presunção de legitimidade, ou seja, que aquilo é legal, que aquilo ali é lícito, porque é feito pela administração pública, os deveres impostos a ambas as partes. O administrativo recebe tal qualificação em virtude de uma lei, tem por objeto a execução do serviço público, pode conter cláusulas exorbitantes, ou seja, isso aí são os contratos administrativos, tá? Então, assim, os contratos administrativos, eles são aqueles ajustes firmados pela administração pública e os particulares, nos quais a administração não vai figurar na qualidade de poder público, tá? Ele vai ser assim, questão de esses contratos vão ser regidos predominantemente pelo direito privado, ok? Então, o direito privado vai prevalecer. Depois é que vem regido o direito público. Então, assim, primeiro, o poder público não vai agir com supremacia, mas também são conhecidos como contratos atípicos, tá? Semipúblicos ou horizontais. Aqui, como eu disse, vai ter a questão da supremacia e da presunção da legitimidade, mas tem também a questão dos deveres impostos a ambas as partes, ok? Então, classificado. Ajuste que a administração celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direito público, mas o que vai prevalecer primeiro, né, na questão de contratos da administração, vai ser o direito privado. Agora, quando tiver somente contratos administrativos, aí não, aí você esquece tudo de contratos de administração e prevalece que... Licença, pessoal. Mãe, abre aí, por favor. Vida de home office, né, pessoal? Abrir porta, fechar a porta. Então, vamos lá. Já no contrato administrativo, o que é que vai acontecer? A administração pública, ele tem todo o poder, certo? Então, no contrato de administração, vai ter uma questão de direito privado. Já nos contratos administrativos, vai estar como aqui. Ajuste que a administração celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, mas para a consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico do direito público. Então, nos contratos administrativos, quem vai prevalecer é o direito público, tá? Enquanto no contrato de administração, vai ser a questão horizontal, paridade entre os dois. No contrato administrativo, vai ter a verticalidade, ou seja, supremacia total, como diz aqui, tá certo? Alguma dúvida, vocês falem, meninas. Outras características do contrato administrativo. Vai adotar um critério subjetivo ou orgânico, ou seja, em que uma das partes tem prerrogativas. Tem por objeto a organização e o funcionamento dos serviços públicos.
possui uma finalidade pública relevante, ou seja, se houve essa questão do contrato administrativo, é porque a finalidade é relevante, é necessária, tá certo? Ao passo que os contratos privados, celebrados pela administração, elas não vão possuir em uma situação, ok? Então, assim, as características das cláusulas exorbitantes, direito comum também, tem algumas cláusulas que você diz, meu Deus, por que existe isso? Mas é porque é perante a administração pública, ok? Outras características, pessoal, segundo Zanella, que é um grande doutrinador. Ciência da administração pública como poder público, finalidade pública, obediência à forma prescrita em lei, procedimento legal, natureza de contrato de adesão, tá? Natureza em razão da pessoa, ou seja, em razão das condições pessoais do contratado, apurados procedimento licitatório, presença de cláusulas exorbitantes também, certo? E mutabilidade, ou seja, que vai ocorrer multas, ok? Se não for cumprido. Tem a questão de uma exceção quando houver um inadimplemento contratual. Aqui eu coloquei inadimplemento, perdão, meninas. No direito privado, meninas, quando há o descumprimento do contrato por uma das partes, a outra pode descumpri-lo também. Só que nos contratos administrativos, essa regra não é válida, tá? Em virtude do princípio da necessária continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público sobre particular. A paralisação só deve ocorrer após a ordem da autoridade competente, ou seja ela a administração, ou seja ela judicialmente. Aí sim é que pode parar, mas que não pode de jeito maneira. Tem sempre que ocorrer o princípio da necessária continuidade do serviço público. O serviço público que vai mandar, o particular, que ele que vai ficar caladinho ali e tem que obedecer. Conceito de contrato administrativo como bandeira de Mello, né, um grande doutrinador, ele diz que é um tipo de avença travada entre administração e terceiros, na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições pré-estabelecidas assujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados interesses patrimoniais do contratante privado. Ou seja, bandeira de Mello, ele diz que tem que ter um contrato, né, no qual tem que ter pactuados tipo de objeto, permanência, condições, mas que também são ressalvados os interesses do contratante privado. Ele diz que os principais tipos de contrato administrativo são concessão de serviço público, concessão de obra pública, concessão de uso do domínio público, contrato de fornecimento. No qual nós vamos ver na próxima aula, meninas, sobre isso aí tudo, tá? Questão de concessão de serviço público, de questão de permissão, tá certo? Então, assim, existem prazos e prorrogação de contratos administrativos, que isso aqui eu posso passar para vocês como uma tarefinha de casa. Vocês irem lá na lei de licitações e olharem o artigo 57, tá? Ou na lei 8.666/93. Também tem a questão que é proibido contrato administrativo com prazo indeterminado, ou seja, tem que ser tudo com prazo determinado. É uma duração adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, tá? Ela tem que ser conforme os créditos orçamentários forem repassados, exceto nos contratos de concessão de serviços e obras, que não vai acarretar os custos para a administração. A eventual prorrogação tem que ser justificada por escrito e autorizada pela autoridade competente, quando não dá tempo de concluir a obra naquele período, então, tem que ser justificada, porque é uma prorrogação. A prorrogação não pode mudar o objeto nem a finalidade do contrato, sob pena de desvio de poder. Como eu falei, na questão de desvio de poder, vai ser uma mudança de finalidade, e que não pode, certo? Os contratos administrativos, para serem celebrados, eles devem sempre vir precedido de licitação, ou seja, primeiro tem que vir uma licitação, para depois eles ocorrerem, só que vão ter duas exceções. Não precisa na questão de inexigibilidade ou dispensa, aí não vai precisar de licitação, mas sim vai ter o contrato administrativo.
Nós vamos ver isso aqui na outra aula, inexigibilidade e dispensa de licitação, tá, meninas? Devem sempre estar presentes as seguintes cláusulas contratuais: regime de execução do contrato, reajustamento de termos, condições de pagamento, sua atualização, prazo de início, execução, conclusão ou entrega do objeto contratado, responsabilidades, penalidade das partes e multas previstas em caso de rescisão contratual, pessoal. Para haver uma eficácia do contrato administrativo, tem que ter a questão do princípio da publicação, ou seja, o contrato tem que ser publicado, né, uma necessidade de publicação resumida, de extrato, no Diário Oficial, em prazo que não exceda, não passe 20 dias. Na questão de existir sanções, então, as infrações administrativas vão estar lá configuradas nos artigos 86 a 88 e nos artigos 90, 92, 96, 99 da Lei de Licitações, tá, pessoal? Nesses casos, qualquer pessoa pode provocar o Ministério Público para a propositura de ação penal. Qualquer pessoa pode denunciar ao Ministério Público a situação para que haja uma averiguação. Tem que ter um equilíbrio econômico, tá? Uma necessidade de compartilhamento de dois interesses distintos, ou seja, a busca de lucro pelo particular, mas a utilidade pública buscada pela administração. E a questão também, pessoal, da possibilidade da existência de cláusulas exorbitantes, que confere à administração o poder de, unilateralmente, alterar as cláusulas, ou seja, sozinha, alterar as cláusulas regulares ou rescindir, finalizar o contrato antes do prazo estabelecido, em nome do interesse público, tá? Mutabilidade em questão de mudança e questão de multas também. Daí porque se falar em contraprestação assegurada e não devida pela administração, tá? Ela pode fazer o que bem entender em muitas situações, porque ela age unilateralmente. Riscos que podem levar à mutabilidade do contrato administrativo. Uma força maior, por exemplo, vamos dizer assim, a uma enchente, né, que leva tudo, toda aquela obra, tal, força da natureza. Um área ordinária ou empresarial, ou seja, um risco que houve, é aquele risco decorrente da própria atividade empresarial. Se previsível, apenas o particular vai se responder por ele. Tem um risco econômico, também chamado de área econômica, que são as circunstâncias estranhas às vontades das partes, imprevisíveis e excepcionais, que tragam grande desequilíbrio ao contrato, dando lugar à teoria da imprevisão. Nesses casos, os prejuízos são repartidos, tá, pessoal? Então, esses aí são 3 tipos de riscos, no qual, para finalizar, nós temos o risco administrativo, que é o poder de alteração lateral, o fato do príncipe e o fato da administração. O poder de alteração lateral, pessoal, para atendimento do interesse público, cabendo ao poder restabelecer o equilíbrio voluntariamente rompido. O fato do príncipe, ato de autoridade não diretamente relacionado ao contrato, mas que vai refletir nesse, viu? É uma necessidade da administração responder pelo restabelecimento do equilíbrio contratual. E o fato da administração, que vai ser qualquer conduta do poder que torne impossível a execuibilidade do contrato, viu, pessoal? Alguma dúvida, meninas? Se tiver alguma dúvida, a hora é agora, viu? Não, professora, tá tudo certo. Pronto. Hoje não vai ter